Você toma café da manhã todos os dias achando que está cuidando da sua saúde. Mas, e se eu te dissesse que alguns hábitos aparentemente inocentes podem estar acelerando inflamações, aumentando seu açúcar no sangue e até enfraquecendo seu coração depois dos 60 anos? E o mais assustador é que milhões de brasileiros repetem esses erros toda manhã sem perceber que o próprio corpo já está dando sinais silenciosos de socorro. Aquela fadiga ao acordar, o inchaço, a pressão descontrolada, a tontura no meio do dia. Muitas vezes, o problema começa logo na primeira refeição. E a pior parte é que muita gente acredita que basta tomar um café preto e comer qualquer pão para enganar o estômago. O que mais me dói como médico é ver pessoas chegando ao consultório com diabetes avançada, gordura no fígado ou pressão altíssima sem imaginar que o café da manhã teve participação nisso durante anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 57% dos brasileiros acima dos 60 anos convivem com hipertensão, e muitos hábitos alimentares matinais pioram silenciosamente essa condição. Muita gente pensa que o perigo está apenas no almoço pesado ou no jantar tarde da noite, mas a verdade é outra. O corpo, depois dos 60, reage de forma muito mais sensível logo nas primeiras horas do dia. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos, e aprendi uma coisa acompanhando milhares de pacientes. Prevenir ainda é muito mais poderoso do que tentar reparar danos quando o organismo já entrou em colapso. Nos próximos minutos, eu vou revelar os 8 erros mais comuns no café da manhã que podem destruir sua saúde depois dos 60. Vou explicar o que acontece dentro do seu corpo quando você insiste nesses hábitos. E ainda vou mostrar um detalhe simples que muitos idosos começaram a fazer pela manhã e perceberam melhora na energia, no intestino e até na pressão arterial. Imagine o seu corpo como um carro antigo muito valioso. Quando ele era novo, aceitava quase qualquer combustível. Mas agora, depois dos 60, qualquer combustível ruim causa desgaste muito mais rápido. É exatamente isso que acontece com o organismo. O metabolismo desacelera, a produção hormonal muda, os músculos diminuem e até os vasos sanguíneos ficam mais sensíveis. Estudos da USP mostram que idosos têm maior dificuldade para controlar picos de glicose logo nas primeiras horas do dia. Isso significa que certos alimentos matinais funcionam quase como uma agressão silenciosa ao organismo. E o primeiro erro é justamente aquele que muita gente considera normal: começar o dia apenas com café preto e pão francês. Parece simples, barato e rápido, mas biologicamente isso cria um pico de açúcar seguido por uma queda brusca de energia. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition mostram que refeições pobres em proteína pela manhã aumentam a fome e pioram o controle glicêmico ao longo do dia. Lembro do seu Antônio de Campinas, 68 anos. Ele dizia: Doutor, sempre tomei café com pão e nunca aconteceu nada. Até que começou a sentir tremores, cansaço e visão embaçada. Quando investigamos, a glicemia estava perigosamente alta. Depois que ele passou a incluir ovos e frutas com fibras no café da manhã, os episódios diminuíram muito. O segundo erro é usar margarina todos os dias, achando que está fazendo uma escolha saudável. Muitas margarinas ainda possuem compostos inflamatórios que prejudicam vasos sanguíneos e aumentam o risco cardiovascular. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. Um estudo publicado no British Medical Journal associou gorduras ultraprocessadas ao aumento de doenças cardíacas em idosos. Pense assim: seus vasos depois dos 60 já são mais frágeis. Colocar gordura inflamatória diariamente é como jogar ferrugem dentro de um cano antigo. E aqui eu preciso te pedir uma coisa importante. Se você está percebendo que esses hábitos fazem parte da sua rotina, deixe um comentário dizendo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu adoro ver quantas pessoas estão buscando viver mais e melhor. E aproveite para se inscrever no canal, porque muitas vezes um único vídeo pode evitar anos de sofrimento silencioso. O terceiro erro é tomar suco de caixinha no café da manhã achando que é fruta. Na prática, muitos desses produtos têm excesso de açúcar e quase nenhuma fibra. Dona Celina, de Recife, 72 anos, me contou emocionada.
Eu achava que estava cuidando da saúde tomando suquinho todo dia, mas a glicose dela disparava todas as manhãs. Quando trocou pelo consumo da fruta natural, começou a sentir menos sono e menos fraqueza. O quarto erro talvez seja um dos mais perigosos: pular completamente o café da manhã. Muita gente acima dos 60 faz isso porque perdeu o apetite ou quer emagrecer rápido. Mas pesquisas da American Heart Association mostraram relação entre pular o café da manhã e maior risco cardiovascular. O organismo entra em estresse, aumenta cortisol e desregula o metabolismo. E o mais impressionante é que o corpo, depois dos 60, demora muito mais para se recuperar desse impacto diário. O quinto erro é colocar açúcar em tudo sem perceber a quantidade real consumida ao longo da manhã. Açúcar no café, no leite, no pão, no biscoito. Quando você soma tudo, o corpo recebe uma carga enorme logo cedo. E depois dos 60 anos, isso pesa muito mais. O pâncreas já trabalha com mais dificuldade. Os músculos absorvem menos glicose e os vasos sanguíneos sofrem microlesões silenciosas todos os dias. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, milhões de brasileiros convivem com pré-diabetes sem saber. E muitas vezes, o primeiro grande gatilho acontece exatamente no café da manhã. Lembro da dona Marisa, de Belo Horizonte, 64 anos. Ela dizia que comia pouco. Mas ao analisar sua rotina, percebemos pequenas quantidades constantes de açúcar escondido. Ela acordava cansada, irritada e sentia dores nas pernas. Quando começou a reduzir gradualmente o açúcar e trocou parte do café adoçado por canela e frutas naturais, relatou algo impressionante: parece que meu corpo acordou de novo. Isso acontece porque a inflamação silenciosa começa a diminuir. E aqui existe uma armadilha perigosa. Muitas pessoas acreditam que mel, achocolatado ou açúcar mascavo podem ser usados sem controle. Mas o organismo continua reagindo ao excesso de glicose. O sexto erro é consumir alimentos ultraprocessados logo pela manhã. Presunto, mortadela, salgadinhos industrializados, bolachas recheadas e cereais açucarados parecem práticos, mas funcionam como bombas inflamatórias no organismo envelhecido. Estudos publicados no The Lancet relacionaram o consumo frequente de ultraprocessados ao aumento de doenças cardiovasculares, obesidade e declínio cognitivo. Pense no seu cérebro como uma lâmpada que precisa de energia limpa para continuar brilhando. Quando você oferece produtos extremamente industrializados, o corpo sofre um desgaste parecido com fios elétricos queimando aos poucos. Seu Joaquim, de Curitiba, 70 anos, começou a perceber esquecimentos frequentes, cansaço e pressão alta descontrolada. Ele me falou algo que nunca esqueci. Doutor, eu achava que comida rápida fazia mal só para os jovens. Depois de reduzir os ultraprocessados e comecei amanhã com alimentos mais naturais como aveia, frutas e ovos, ele voltou a caminhar todos os dias sem aquela sensação constante de fadiga. O sétimo erro é ignorar a hidratação ao acordar. Muita gente toma café antes mesmo de beber água. Durante a noite, o corpo perde líquidos naturalmente. O sangue fica mais concentrado, a circulação mais lenta e os rins trabalham sob pressão. Quando o idoso acorda e já começa o dia com café forte sem hidratação adequada, o organismo sofre ainda mais. Dados do Ministério da Saúde mostram que a desidratação é uma das causas silenciosas de internações em idosos no Brasil. E sabe o mais perigoso? Muitas vezes a pessoa nem sente sede. Dona Lourdes, de Salvador, 73 anos, começou a sentir tonturas frequentes pela manhã. A família pensava que era labirintite, mas boa parte do problema vinha da baixa hidratação logo ao acordar. Um hábito simples mudou tudo: 2 copos de água antes do café e uma fruta rica em água no café da manhã. Pequenas mudanças criam impactos gigantescos depois dos 60. Agora preste muita atenção, porque o último erro é o mais destrutivo de todos. O oitavo erro é acreditar que depois dos 60 não vale mais a pena mudar hábitos. Esse pensamento destrói mais vidas do que qualquer alimento. Muitos idosos pensam: já vivi assim a vida toda. Mas o corpo humano responde rapidamente quando recebe cuidado correto. Estudos da Harvard Medical School mostram que mudanças alimentares, mesmo após os 60, podem reduzir inflamação, melhorar pressão arterial
e diminuir risco cardiovascular em poucos meses. Isso não é milagre, é biologia. O organismo ainda tenta se regenerar, mesmo depois de décadas de desgaste. E eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Seu Renato, de Porto Alegre, 75 anos, chegou no consultório sem energia, acima do peso e desanimado. Ele dizia que não tinha mais idade para mudar. Começamos com pequenas adaptações no café da manhã: menos açúcar, mais proteína, frutas naturais, hidratação adequada e horários regulares. 3 meses depois, ele entrou sorrindo no consultório e disse algo emocionante. Minha neta falou que eu voltei a ter brilho nos olhos. Você entende a força disso? Saúde não é apenas exame. É voltar a sentir vontade de viver. É conseguir brincar com os netos, caminhar sem medo, acordar com disposição. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Ao acordar, beba de 1 a 2 copos de água antes do café. Inclua uma fonte de proteína no café da manhã, como ovos ou iogurte natural. Adicione fibras com aveia, mamão ou maçã. Evite ultraprocessados e reduza açúcar gradualmente. E tente criar um horário fixo para a primeira refeição do dia. Seu corpo ama rotina, mas lembre-se, cada organismo possui necessidades diferentes. Nenhuma dica substitui acompanhamento médico individualizado e exames regulares com profissionais de confiança. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir isso. Muitas vezes, um simples compartilhamento pode evitar anos de sofrimento silencioso. E me conta aqui nos comentários, qual desses erros você mais cometeu durante a vida? No próximo vídeo, eu vou mostrar os alimentos noturnos que mais aceleram inflamação e envelhecimento depois dos 60. Eu sou o Dr. Lucas Martins e desejo que Deus abençoe sua saúde, sua casa e cada manhã da sua vida. Você já percebeu que algumas pessoas chegam aos 70 anos cheias de energia, enquanto outras vivem cansadas, inchadas e dependentes de remédios logo cedo? Muitas vezes, a diferença não está apenas na genética, está nos hábitos silenciosos repetidos todas as manhãs durante décadas. E existe algo que quase ninguém comenta. Depois dos 60, o corpo começa já a perder massa muscular de forma acelerada. Isso significa menos força, menos equilíbrio e um metabolismo muito mais lento. Quando o café da manhã é pobre em nutrientes, o organismo literalmente entra em modo de sobrevivência. E é aí que aparecem dores, fraqueza, tontura e até perda de memória. Um erro extremamente comum é substituir comida de verdade por biscoitos light, ou produtos que parecem saudáveis apenas pela embalagem. A indústria aprendeu a usar palavras bonitas como integral, fit e zero gordura para convencer pessoas de que estão fazendo boas escolhas. Mas muitos desses alimentos escondem excesso de sódio, farinha refinada e adoçantes artificiais. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostraram que idosos que consomem mais ultraprocessados apresentam maior risco de fragilidade muscular e inflamação crônica. Pense no seu corpo como uma casa antiga. Se você começa o dia colocando materiais de baixa qualidade na estrutura, pequenas rachaduras vão surgindo silenciosamente até que um dia aparecem problemas graves. Seu corpo funciona exatamente assim. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma. Dona Teresa, de Fortaleza, 69 anos, acreditava estar se alimentando bem porque tomava café com bolachas integrais todas as manhãs. Mas ela reclamava de dores constantes nas articulações e cansaço extremo. Quando analisamos os rótulos, percebemos quantidades enormes de sódio e ingredientes artificiais. Depois que trocou esses produtos por alimentos mais naturais, como frutas, queijo branco e aveia, começou a sentir diferença em poucas semanas. Ela me disse emocionada: Doutor, parece que minhas pernas ficaram mais leves. Isso acontece porque o corpo reduz processos inflamatórios silenciosos. E existe outro detalhe assustador. Muitas pessoas acima dos 60 anos acordam sem fome e acreditam que isso é normal. Mas em muitos casos, o organismo já está desregulado. Alterações hormonais, má qualidade do sono e excesso de açúcar ao longo da vida mudam os sinais naturais de fome e saciedade. Um estudo, publicado no Journal of Gerontology, mostrou que idosos com alimentação matinal inadequada apresentam maior risco de perda muscular e declínio funcional. Isso não é apenas sobre comida, é sobre independência.
É sobre conseguir subir uma escada sozinho, carregar compras ou tomar banho sem ajuda. No meio disso tudo, existe um hábito simples que muita gente ignora: mastigar devagar. Parece algo pequeno, mas faz enorme diferença depois dos 60. Quando você come rápido, o cérebro não consegue registrar saciedade adequadamente. A digestão fica mais pesada, o intestino sofre e o organismo absorve pior os nutrientes. Seu José, de Goiânia, 71 anos, sofria com azia constante e barriga inchada todas as manhãs. Ele jurava que o problema era o café. Mas descobrimos que ele praticamente engolia a comida correndo. Só de desacelerar as refeições e reduzir produtos industrializados, os sintomas diminuíram muito. Isso mostra como pequenas mudanças podem gerar transformações profundas. E eu quero te pedir uma coisa importante agora. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra saúde. Eu gosto de ler cada comentário porque isso mostra quantas pessoas decidiram lutar pela própria qualidade de vida. E aproveite para deixar seu like, porque quando você interage com o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar outros brasileiros que também estão sofrendo em silêncio. Existe ainda um erro emocional que destrói a saúde de muita gente depois dos 60. Comer carregando estresse, preocupação ou tristeza logo pela manhã. O corpo não separa emoções da digestão. Quando você acorda já consumindo notícias negativas, discussões familiares ou ansiedade intensa, hormônios inflamatórios aumentam rapidamente, o cortisol sobe, a pressão arterial reage e até o intestino sente o impacto. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que o estresse crônico influencia diretamente o metabolismo e piora inflamações silenciosas. Dona Neuza, de Belém, 67 anos, começou a perceber melhora na pressão quando trocou o hábito de assistir notícias estressantes durante o café da manhã por músicas tranquilas e alguns minutos de silêncio. Ela falou algo muito forte. Parece que meu coração parou de acordar assustado. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisam entender. Saúde não depende apenas do que entra pela boca. Depende também do ambiente emocional em que você vive todos os dias. Aqui está outro passo importante para começar ainda hoje. Tente montar um café da manhã simples, mas equilibrado. Um ovo mexido, uma fruta natural, aveia e água já podem fazer mais pelo seu corpo do que muitos produtos caros vendidos como milagrosos. O básico bem feito transforma a tua saúde. Nunca subestime o poder de hábitos pequenos repetidos diariamente. Muita gente acredita que o envelhecimento significa aceitar cansaço constante, dores no corpo e perda de disposição como algo inevitável. Mas a verdade é que grande parte desses sinais são agravados por hábitos repetidos diariamente, principalmente logo nas primeiras horas da manhã. O café da manhã, depois dos 60, funciona quase como um comando para o organismo. Dependendo do que você consome, o corpo entende se precisa entrar em estado de inflamação ou de recuperação. E existe um detalhe extremamente importante que poucos médicos explicam com clareza: o intestino envelhece junto com você. Isso significa que a absorção de vitaminas, minerais e proteínas se torna mais difícil. Quando a primeira refeição do dia é pobre em nutrientes, o organismo passa o resto do dia tentando compensar carências silenciosas. Estudos publicados pela Fiocruz mostram que deficiências nutricionais em idosos estão ligadas ao aumento de fraqueza muscular, quedas e piora imunológica. Pense no intestino como a raiz de uma árvore. Se a raiz está enfraquecida, toda a árvore sofre, mesmo que por fora ainda pareça firme. Seu corpo segue exatamente essa lógica biológica, e talvez seja por isso que tantas pessoas dizem frases como "não sei por que estou tão cansado". Muitas vezes o problema começa muito antes dos sintomas aparecerem. Dona Helena, de São Paulo, 74 anos, acordava todos os dias sem energia e acreditava que era apenas idade. Ela tomava café preto forte em jejum e passava horas sem comer nada nutritivo. Aos poucos, começaram dores, prisão de ventre e perda de massa muscular. Quando ajustamos o café da manhã com proteínas leves, fibras e hidratação adequada, ela voltou a caminhar na praça perto de casa. Um dia, me disse sorrindo: "Achei que meu corpo tinha desistido de mim, mas o corpo raramente desiste".
Ele apenas responde ao que recebe diariamente. Outro erro perigoso é exagerar no sal logo cedo. Muitos idosos consomem pão com frios salgados, manteiga em excesso e alimentos industrializados sem perceber o impacto direto disso na pressão arterial. O problema é que depois dos 60, os rins trabalham com menos eficiência. O excesso de sódio aumenta a retenção de líquidos e força ainda mais o sistema cardiovascular. Segundo dados do Ministério da Saúde, hipertensão é uma das principais causas de AVC e complicações cardíacas no Brasil. E o mais assustador é que muita gente só descobre o perigo depois de uma emergência. Seu Alberto, de Manaus, 72 anos, sofreu um pico de pressão logo pela manhã, após anos mantendo uma alimentação rica em sal e ultraprocessados. Depois da recuperação, começou mudanças simples no café da manhã: menos embutidos, mais alimentos naturais e controle do sal. Meses depois, relatou melhora até no sono. Isso acontece porque o corpo inteiro sente os efeitos da redução inflamatória. Agora, eu preciso falar de algo que pode mudar completamente sua relação com a saúde depois dos 60. Não tente transformar tudo de uma vez. O cérebro humano rejeita mudanças radicais. Quando a pessoa decide mudar toda a alimentação de um dia para o outro, normalmente desiste rapidamente. O segredo verdadeiro está nas pequenas vitórias diárias: um copo de água a mais, menos açúcar no café, mais frutas naturais durante a semana. Pequenas escolhas repetidas criam grandes transformações biológicas. A ciência chama isso de efeito cumulativo. O corpo reage aos hábitos constantes, não aos esforços exagerados de poucos dias. E existe também um fator emocional poderoso: autoestima. Muitos idosos deixam de cuidar da alimentação porque acreditam que não vale mais a pena investir na própria saúde. Mas deixa eu te contar algo importante. Seu corpo continua lutando por você todos os dias. Seu coração continua batendo sem descanso. Seus pulmões continuam trabalhando. Seus rins continuam filtrando toxinas silenciosamente. O mínimo que você merece é oferecer ao seu organismo condições melhores para continuar funcionando. E eu quero te fazer uma pergunta muito sincera agora. Se você pudesse voltar no tempo, teria cuidado mais da sua saúde? Quase todos os pacientes respondem que sim. Então talvez hoje seja o melhor momento para começar diferente. Porque enquanto existe vida, existe capacidade de recuperação. A medicina moderna já comprovou que mudanças alimentares podem melhorar a pressão arterial, glicemia, memória e disposição mesmo em pessoas acima dos 70 anos. Isso não significa buscar perfeição, significa reduzir agressões diárias ao organismo. E aqui está o que você pode colocar em prática amanhã cedo. Acorde e beba água antes do café. Evite exagero de açúcar e sal. Inclua proteína, fibras e alimentos naturais. Mastigue devagar. Dê alguns minutos de tranquilidade ao seu corpo antes de mergulhar no estresse do dia. Essas atitudes simples podem parecer pequenas hoje, mas daqui a alguns anos, seu organismo vai agradecer profundamente. E nunca esqueça, envelhecer não precisa significar sofrer. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que você ama. Talvez um familiar esteja repetindo exatamente esses erros sem perceber o perigo silencioso por trás deles. E me conta aqui nos comentários qual hábito você pretende mudar primeiro. Eu sou o Dr. Lucas Martins e peço que Deus abençoe sua saúde, sua família e cada novo amanhecer da sua vida.